Pegando um gancho no nosso antigo vídeo sobre o Giacomo Raspadori aqui na Caute Brasil, hoje nós resolvemos iniciar uma série para falar das joias do campeonato italiano, mas não necessariamente aqueles nomes mais conhecidos como Barella, Chiesa, e sim aqueles jogadores que ainda não estão muito bem visados no radar, mas que tem muito potencial e que eu acredito que pode sim chegar à seleção italiana. E o primeiro deles é o volante Nicolo Rovella, da equipe do Genoa, que foi recentemente comprado pela equipe da Juventus. O Rovella é um jogador de 19 anos, bastante talentoso, e que deve ficar mais uma temporada emprestado na equipe do Genoa, e acredito que pode ser um cenário interessante para a gente ver, a partir dessa temporada um pouco mais maduro, o seu bom futebol dentro de campo. Eu trouxe como efeito de comparação alguns números comparando a sua performance na equipe Primavera do Genoa e comparando com alguns jogadores que são referências na posição na Série A italiana, o Brozovic e o Manuel Locatelli. Também trouxe os seus números de início nessa temporada. E a gente observa que ele é um jogador que tem um número alto de chances criadas, passes chaves, dribles, isso porque é um jogador bem vertical, um jogador que tem capacidade de se associar, o jogo passa muito por ele quando ele está em campo, mas ele não é um jogador que vai tocar de lado sempre, que vai optar sempre pelo jogo curto. Ele é um jogador que arrisca bastante, que tenta o jogo longo e que tem uma capacidade muito forte para sair da pressão. Ele tem uma porcentagem de dribles muito alta. E aí, muitos podem se perguntar o porquê dessa queda na primeira temporada dele na Série A. E ademais do fator óbvio que é a adaptação a um nível competitivo mais alto, eu acho que ele ainda tem um pequeno limitante, que é a capacidade física dele. Ele é um jogador ainda bastante magro, por assim dizer, não tem muita força, não tem um ímpeto real para ganhar duelos, embora seja um jogador que tente bastante desarmes, tente bastante interceptações, ele tem uma prestação defensiva considerável. Acho que é um organizador de jogo, não é um meio-campista área-área. Talvez um jogador que eu compararia dentro do futebol italiano, ou melhor, da seleção italiana, seria o Marco Verratti. O Rovella é um jogador que tem algumas valências similares e acredito que pode chegar a um nível talvez similar no futuro, caso concretize todo o seu potencial. E aí, essa verticalidade que a gente fala, ela pode ser observada quando a gente observa os números dele no campeonato Primavera. Ele tinha, comparado a jogadores do mesmo setor, de longe era um dos que tinha mais passes por 90 minutos, ou seja, ele era altamente influente. Mesmo que a equipe do Genoa, naquela temporada de 2019-2020, não fosse a equipe que tivesse mais posse de bola, era apenas uma média de 51%, ou seja, não era o jogo mais associativo que ia obrigar o meio-campista a ter a bola o tempo todo. Isso, inclusive, de certo modo, explica um pouco esse número de passes. A gente observa que o Locatelli, que atua na equipe de Sassuolo, tem um número muito alto, o Brozovic também tem um número considerável, e ele já é um número um pouco mais baixo. E quando ele sobe para o profissional, ainda menos, são apenas 46. Mas o Genoa na Série A também é uma das equipes com menor índice de posse de bola, então é natural que ele tenha nesse número em específico uma quantia menor. E aí a gente observa inclusive alguns nomes que são já de conhecimento do público em geral, do futebol italiano, como o Fagioli. Ele tem um número de passes progressivos por 90 minutos realmente muito alto. Realmente muito alto. E isso é importante, visto que ele vai encontrar soluções para a equipe na saída de bola, seja utilizando do drible para escapar da pressão, mas sem medo de arriscar um lançamento, um passe entre linhas, um passe que vai deixar um jogador na cara do gol, mesmo sendo um jogador que atua mais recuado. E isso é bem verificável quando a gente compara o mapa dos passes longos que ele tentou nas últimas temporadas. Isso é dentro de um recorte de 34 jogos.
e um recorte que muitas vezes ele veio inclusive do banco de reservas, já que estava num processo de adaptação, digamos assim, ao nível profissional. Mas ele tem um número considerável de 118 passes tentados, passes longos, com 67% de acerto. Não é um índice dos mais altos, mas também não chega a ser ruim. E acredito que é um jogador que vai se destacar no futuro, vai chegar à seleção italiana. Essa temporada para ele deve ser uma temporada de afirmação. No ano seguinte, provavelmente, a menos que aconteça alguma negociação, um novo empréstimo, uma venda, uma troca, e a gente sabe que a Juventus gosta muito de fazer esse tipo de negócio, mas ele deve jogar na equipe da Juventus, que é um dos times mais fortes da Série A, e certamente vai passar a ser um nome mais visto ou mais visado pela seleção italiana. Então, desde o início, acho que vale deixar como recomendação para que vocês acompanhem esse jovem jogador nessa temporada da Série A. Eu gosto bastante do futebol do Nicolo Rovella, acho que é um jogador que vai alcançar um nível alto e que, de certo modo, merecia essa menção. Talvez o primeiro que a gente esteja citando aqui nessa nova série do nosso canal. E aí, vocês gostaram? Vocês já conheciam o futebol do Rovella? Deixe seu comentário, deixe o like, se inscreve no canal e até a próxima.